saí falando, eu não me apresentei. Meu nome é Silvia Bose. Eu tenho que ter uma cola aqui, que eu fiz só um pouco daquilo que... Eu sou acompanhante terapêutica, certificada pelo Instituto Singular. Sou certificada em desenvolvimento infantil e avaliação comportamental pelo CBI of Miami, o Instituto de Behaviorismo. Sou certificada em avaliação do autismo, incluindo o protocolo VBMAP pelo Instituto de Educação e Análise do Comportamento, IAC. Sou capacitada em intervenção ABA para autismo e deficiência intelectual pelo CBI of Miami também, Instituto de Behaviorismo. Sou certificada pelo Ministério da Saúde em reabilitação da pessoa com transtorno do espectro autista pela UNASUS, graduanda bacharel em psicopedagogia e ciência da felicidade, que por sua vez tem como disciplina de base a psicologia positiva e a saúde integrativa do sujeito. Bom, essa sou eu, mãe atípica. Estou aqui para ajudar não só a minha filha, como todas as outras crianças. Esse é o meu propósito e a minha missão de vida, como também auxiliar todos os profissionais da saúde e educação para que eles possam propagar o conhecimento, impactando a saúde e a vida de todas as crianças e automaticamente das suas famílias. Eu costumo dizer, se a criança está feliz, a família está feliz também. Então eu quero ver as minhas crianças e as famílias felizes. Esse é o meu propósito e a minha missão de vida com vocês hoje. Então vamos lá, falando um pouco do diagnóstico, antecedem o diagnóstico. Ah, mas como é que se chega nisso? A gente tem ali um slide. Eu não falei sobre o conteúdo programático, mas eu vou falar aqui também. Basicamente a gente vai falar sobre o que é o autismo, sinais de alerta, diagnóstico, como é feito. Meu filho foi diagnosticado com autismo e agora? A aprendizagem, o cérebro e a neuroplasticidade, como é que funciona, a importância da intervenção precoce. Eu costumo dizer que isso aí é a cereja do bolo, é o ponto-chave, a intervenção precoce para o avanço no desenvolvimento da criança. A gente vai ter aqui também o Dr. Vitor falando, pai atípico, ativista, falando também sobre os direitos das pessoas com TEA. A gente vai ter a nossa psicóloga Carolina, que vai falar um pouco sobre o acolhimento das famílias, a importância da rede de apoio nesse processo, tá? Então, sobre aquela parte do diagnóstico, a gente pode colocar lá, e já ir pulando, que é o CDC, né, que é um Centro de Controle e Prevenção nos Estados Unidos, que mensuram e mapeiam a estatística de crianças. A gente viu que o número é uma crescente, que vem aumentando a cada dia. Então, a gente vai falar agora sobre o diagnóstico. Pode pular do Márcia? Tá, vamos lá. Só que a gente tem que pensar o seguinte: antes do diagnóstico, existe um caminho a ser percorrido. Eu tenho muitas experiências com famílias que chegam até mim e dizem assim: ah, Silvia, fui no neuropediatra e ele, em uma consulta de 15 minutos, ele olhou e falou: seu filho é autista. Caramba! E aí eu já começo a levantar várias hipóteses. Nada contra os neuropediatras, veja bem, respeito a classe, admiro, né? Mas nós entendemos que numa consulta de 15 minutos, você não tem como dizer se aquela criança é ou não é alguma coisa, se ela está ou não dentro do transtorno, se ela tem ou não alguma comorbidade. Então a gente precisa ter um olhar muito assertivo e carinhoso quando a gente vai fechar um diagnóstico, não simplesmente sair falando uma série de coisas. E aí eu costumo dizer que existem sinais que antecedem a esse diagnóstico. Um deles são os sinais de alerta, né? Os sinais de alerta, eles são o quê? Quando a criança ela começa a apresentar determinados comportamentos logo nos primeiros anos de vida, né? Na sua infância. Então hoje nós já temos instrumentos específicos traduzidos e validados aqui no Brasil que mensuram isso. Claro que o diagnóstico do autismo é um diagnóstico clínico, mas existem instrumentos que amparam esse diagnóstico.
Então a gente consegue perceber se o bebê ele tem o contato visual com a mãe, o contato ocular, se ele sustenta esse contato ocular, qual é a frequência desse contato, se ele busca a mãe balbuciando, o que a gente chama de mamanhês, né? Então se a mãe brinca, se ele acompanha com os olhos, se ele manda beijo, se ele dá tchau, se ele balbucia. Então a gente sabe que são sinais importantes. Se a criança não emite, acendeu uma luz de alerta. Se ela emite, amém. Mas se não emite, a gente vai começar a ficar atento. Por quê? E para isso, nós temos também os marcadores biológicos do desenvolvimento, que são os marcos do desenvolvimento, que amparam os pais, as famílias, os profissionais da saúde, da educação, em acompanhar como está sendo o desenvolvimento do seu filho. Será que ele está acompanhando? Uma coisa é a idade cronológica da criança, a gente sabe disso, e a outra coisa é a idade de desenvolvimento. Às vezes a criança ela pode ter uma idade, vou citar um exemplo, 4 anos de idade cronologicamente falando, mas a gente sabe também que essa criança, em suas esferas do desenvolvimento, que a gente costuma hoje, eu abarco 5, nós temos 7 já, eu trouxe até para falar isso com vocês. Cognição, autocuidados, motricidade, onde inclui fina e ampla, vamos lá, linguagem, socialização, motricidade, cognição e... me ajuda aí alguém, peraí, vamos lá. Socialização, cognição, está relacionada à aprendizagem, autocuidados, motricidade, claro, a área da linguagem, óbvio. Então, nós temos essas 5 esferas. O que pode acontecer, para não perder o raciocínio? A criança pode ter 4 anos cronologicamente falando, mas em suas áreas, em suas esferas do desenvolvimento, ela pode estar além ou abaixo. Então, por exemplo, a criança, 4 anos de idade cronológica, mas em sua área da linguagem, ela pode estar com desenvolvimento aproximadamente de 2 anos. Pô, senhor, mas como é que a gente vê isso? Existem instrumentos específicos que já mensuram e validam isso, mapeiam esse registro para que a gente possa entender através de uma fotografia como é que está essa criança, o desenvolvimento dessa criança. Então, sinais de alerta. Uma coisa importante para complementar, esses sinais de alerta, eles podem vir, tá, acontecer dos pais e cuidadores, às vezes da família, avó, tio, pai, onde esse menino está fazendo isso não, aí a mãe está lá, faz sim, ó, ele faz, mas a senhora que não está vendo, ele faz do jeitinho dele, mas faz. Ah, não, na sua época não era assim não. E a gente também tem o contrário, aquela família que fala assim, não, eu tive essa experiência pessoal. Você tá doida, menina? Ela vai falar. Seu tio falou com 3 anos, teu primo falou com 4, mas ela não fala, não manda beijo. Minha filha não mandava beijo, não dava tchau no motor, não sustentava um contato visual. Pode receber da escola, né? Aquele alerta. Olha, eu acho que você deve procurar um auxílio, seja de um psicólogo, de um psicopedagogo, de um fonoaudiólogo, uma avaliação, porque a escola geralmente ela não costuma ser direta nesse sentido. A parte institucional ela tem um posicionamento bem ético, né? A gente sabe que nem sempre a escola costuma a conversar esse tipo direto com as famílias. Então existe essa tríade que são os sinais de alerta que podem ser levantados ou pela família, pais e mães, e escola. E aí, como é que funciona antes de chegar a esse diagnóstico? Quando existem os sinais de alerta? É solicitada uma avaliação. Como é que funciona essa avaliação? Olha, essa criança tem que ser encaminhada para uma avaliação. Pode ser também visto por um médico pediatra ou que geralmente tem especialização em puericultura, que é o caso do pediatra Dr. João Galdi. Eu sei que tem muitas mães aqui que estão com ele e ele acompanha, além dele ter essa especialização em autismo, ele acompanha
toda a parte, não só clínica, mas do desenvolvimento da criança por conta da especialização em puericultura. Na avaliação, eu costumo e eu gosto, claro que nós temos inúmeras avaliações de rastreio. Nesse caso, como nós estamos falando sobre o autismo, eu gosto de trazer dois tipos de avaliação, tá? Uma que é para a gente rastrear o TEA, que é para a gente ver se aquela criança está dentro do transtorno do espectro autista, onde a gente vai fazer toda uma análise clínica e comportamental, claro, da criança, mas a gente também vai ter esse amparo dos instrumentos que estão traduzidos e validados aqui no Brasil. Em paralelo, eu gosto muito também, digo, que a gente precisa fazer uma avaliação do desenvolvimento dessa criança. Por quê? Porque elas caminham juntas, elas se complementam. Ora, se eu sei como é que está o desenvolvimento daquela criança, eu também vou conseguir identificar qual é o percurso que eu vou precisar seguir e aonde eu quero chegar com essa criança. Como é que ela está em seu desenvolvimento cronológico? Está equiparado ao seu desenvolvimento em todas as esferas? Então a gente consegue trazer isso. Então eu digo que elas caminham juntas, esses dois tipos de avaliação, tá? E eu trouxe aqui também, para quem quiser, alguns eu acredito que já conheçam, a avaliação para o TEA. Hoje nós temos dois instrumentos, além de testes de triagem e rastreio, nós temos dois que eu particularmente atuo e gosto muito, que é a SRS-2, que é uma escala já traduzida e validada aqui no Brasil. Pode deixar ela, Flávia, se ela quiser vir aqui. Filha, pode vir aqui, não tem problema não. Porque ela fica ouvindo a voz de mãe e ela quer vir. Isso aqui é para eles mesmo. Você quer se apresentar? Ei, meu nome é Valentina. Obrigada. Eu te amo.